Pessoal, nesse teste que eu vou mostrar para você agora, eu quero mostrar que você pode conseguir setups otimizado utilizando o nosso robô Scalping, né? Onde você pode sim conseguir lucros bem satisfatórios, principalmente testando em períodos de 10 anos, tá? Lembrando que nesse teste não vamos aumentar o lote, mas vamos sim validar alguns campos, tá? Eu vou abrir aqui a configuração do sistema, que é as propriedades do Expert, tá? Para você ver o que nós vamos estar selecionando para o teste otimizado. Para o teste otimizado, eu estou no modo padrão, tá? Estou com lote inicial de 0.01, tá? Vou fazer verificação do martingale 1, 2, 3 e 4, começando sempre, né? Começando de 1, né? Vou colocar aqui, colocando de 1 em 1. E feito isso, eu vou colocar o passo de 0,10. Então ele vai começar com 1 em todos os fatores martingale, tá? E 0,10 em cada um deles, chegando ao máximo de 2.0, ok? Então eu já vou verificar de cara esses 4 parâmetros aqui. Os demais campos eu não mudei nada. Então se você pegar o seu robô agora, que você acabou de baixar ou que você tem aí, reseta a configuração dele e faça o mesmo teste que eu estou te mostrando agora. No caso do teste otimizado, essa coluna aqui ela é descartada no caso que eu marquei ela aqui. Então, se eu estou marcado essa flag aqui, então ele vai iniciar de 1.0 e a cada passo de 0.10 até chegar em 2.0, ok? Vamos verificar também a distância ordem retração, começando de 100, tá vendo aqui, ó? Com o passo de 100 em 100, tá? Com o limite aqui, ó, de 600 pontos, tá? Então eu estou estipulando 600 pontos. Então nós vamos verificar mais esses 4 campos aqui também. Então eles estão flegados aqui, ó. Distância, ordem, retração, distância, ordem, retração 2, distância, ordem, retração 3 e distância, ordem, retração 4. Ok? Então o que a gente vai fazer? Então eu vou verificar esses aqui também. Então eles vão fazer o teste otimizado desses 4 campos aqui também. O próximo ponto que vamos fazer a verificação fica logo aqui na parte de stop, tá? Por quê? Porque nós vamos colocar o fechamento padrão, né, que já está aqui, por praxe já vem assim. E também vamos verificar o fechamento parcial, começando de 10, tá? Ativar fechamento parcial com rebaixamento de 10, profit fechamento parcial 10. E nós vamos de 2 em 2 até 20 e profit fechamento parcial de 10, o passo vai ser de 10 em 10 até chegar a 60, tá? Então marcamos esses 2 campos também. E para finalizar, eu quero marcar aqui também a quantidade de saque fundo reserva, tá? Ele vai ficar ativo, fundo de reserva, e ele vai começar com 4, com passo de 10 em 10 até chegar a 100, ok? Feito isso, eu vou simplesmente verificar mais 3 parâmetros, quer dizer. Verificar a entrada somente na abertura do candle, você tem que deixar ele verdadeiro, né? E você também tem que deixar aqui, ó, abrir ordem somente na abertura do candle, verdadeiro. Primeira ordem, abrir em todo o candle, falso. Deixa desse jeito. E o último parâmetro a ser verificado é justamente esse aqui na área de fechamento de ordem. Tá? Você vai deixar verificar fechamento ordem somente na abertura do candle. Coloque verdadeiro, ok? Feito isso, você clique em OK, tá? Lembrando que nós estamos fazendo um teste com saldo de $1.000. Desmarca modo visual. Selecionou o EA aqui que já está. O ativo euro-dólar. Modelo, apenas abertura de preço. Eu já falei em outros vídeos por que eu estou verificando apenas abertura de preço. Por quê? Porque o teste é mais rápido e no meu caso, como é o modelo padrão, eu simplesmente verifico nas aberturas de candle. Então não me interessa os ticks a ticks que são dados dentro de cada candle, ok? Feito isso, eu seleciono de 2010 a 2019, tá? De 1/1 de 2010 até 31/1 de 2019 e marco otimização.
Feito isso, eu vou clicar em iniciar. E o nosso teste começou. Esse processo pode levar até mais ou menos os 40 minutos, 1 hora. Mas vale muito a pena porque você vai conseguir selecionar setups, tá? Setups que vão funcionar em vários períodos. Tá? Muita gente busca teste que funcione em 10 anos, 8 anos, 9 anos. Então a melhor forma de se fazer isso é utilizando esta forma de backtest. Tá certo? Então neste caso aqui agora, deixa ele rodar. Eu vou pausar o vídeo aqui agora porque ele demora um pouco a começar o teste. Tá? Vamos pausar o vídeo e assim que ele concluir essa primeira etapa, eu já retorno para vocês. Vamos ver aqui que já está com 4.300 testes em andamento, de 10.496. Já temos alguns resultados aqui, tá? Então, assim, tem que ter paciência. Se a pessoa tiver paciência, ela vai conseguir chegar em configurações bem satisfatórias, tá? E não é no desespero, não é nada disso. Só que essa forma que a gente está mostrando aqui, apenas abertura de preço, ela se torna muito consistente, porque no robô tem os parâmetros que limitam isso. Então não quer dizer que você fez um teste aqui, quando você for para o tick by tick ele vai dar errado, não, ele vai dar a mesma coisa, tá? Porque ele trabalha com preços, né, de abertura de candle. Então, por isso que ele gera os resultados mais rapidamente. Porém, a vantagem disso aqui é que você consegue chegar em números aonde você pode analisar e falar, olha, eu gostei dessa configuração e quero utilizar, tá certo? Vou pausar mais uma vez aqui e assim que tivermos concluído isso aqui, eu retorno para a gente fazer mais alguns testes. Bom, estamos de volta. Como está demorando muito para concluir todo o teste, já tem 4.938 resultados. Então aqui o que a gente fez aqui? Já tem bastante resultado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar esse teste, tá? Por quê? Porque como eu utilizei vários parâmetros, né? Então consequentemente o teste fica um pouco mais longo, tá? Então eu vou parar esse teste aqui agora, tá? E nós vamos agora selecionar um dos resultados. Se você olhar aqui, ó, o sistema conseguiu selecionar 4.750. Então nós vamos agora ordenar para o lucro, tá? Cliquei aqui. No meu ponto de vista, eu gostei desse aqui, ó, tá? Vamos olhar esse primeiro aqui, ó. 89.868 dólares, com rebaixamento de 61%. Começando com uma conta de $1.000. Pensa, antes de você falar alguma coisa sobre o rebaixamento, nós estamos falando de um teste com $1.000. Foi simplesmente um teste que eu estou mostrando para você e mesmo assim, durante um período de 10 anos não, desde 2010 até agora 2018, então são 8 anos, tá? Então o que significa? Significa que quando você opta em fazer teste otimizado desta forma que eu estou mostrando, você consegue detectar parâmetros mais funcionais. Então eu vou dar 2 cliques aqui agora. Ok. Tá? Os parâmetros já estão carregados aqui. E ele já achou as configurações que ele acha que é melhor. Então 1.8, 1.6, 1.8. Essa retração de 100 pontos, 100 pontos, 200 pontos, 200 pontos. Né? E também tem aqui as configurações referentes a fechamento de ordem, né, que são aqui a parte do parcial, né? Então aqui ele detectou fechamento parcial, rebaixamento de 20%, profit 40 pontos. E aqui embaixo, aqui, ó, também no fundo de reserva, ele optou em fazer 94 retiradas. Então com isso, né? Com isso, só dar 2 cliques novamente aqui. Vamos fazer um teste visual para ver como que ele se comporta. Realmente, se você observar bem, ele é um setup
que ele não aumenta o lote, ele usa o martingale para resolver as situações e, consequentemente, ele traz lucro, tá? Lembrando, tá, para aqueles que gostam de criticar, foi um teste simples, momentâneo, não é um teste preparado assim para que tudo desse certo, não, é um teste que vamos utilizar a otimização, desta forma vamos testar vários parâmetros juntos e chegar em uma configuração. No meu ponto de vista, querendo ou não, uma configuração desta aqui, ela é muito melhor e muito superior a algumas configurações feitas aí hoje em dia. Tá? Primeiro, ela passa por 8 anos. Segundo, ela gera um bom lucro. Tá? E terceiro, ela não quebrou a conta com saldo de $1.000. Nós estamos falando de $1.000, gente. $1.000 não é nada. $1.000 é R$3.700, R$3.800. Tá? Então, consequentemente, é um bom lucro. Tá? Se você olhar aqui, ó, mesmo que ele tomou um stop aqui, ó, veja, isso é uma configuração que ele utilizou o fundo de reserva. Então aqui, ó, o fundo de reserva é de $20.500. Ele tomou um stop aqui e continuou. E mesmo assim ele vai continuar lucrando. Tá? Então o fundo de reserva segurou a situação. O fundo de reserva nada mais é do que uma quantidade de dinheiro que o sistema aloca aonde esse limite aqui, ó, fundo de reserva aqui no cantinho, logo embaixo aqui, ele é uma reserva. Se a sua conta negativar ao ponto de chegar a quebrar ela teoricamente, você sobra com $24.500. É justamente esse ponto que aconteceu aqui. Tá? Isso não é ruim, isso aqui é para te mostrar que é uma estratégia que tem um nível de segurança também. Tá? Porque querendo ou não, o fundo de reserva é uma forma de segurança para você. Tá certo? Então, vamos deixar rodar para ver o que vai acontecer. Ah lá, está trabalhando. Tudo certinho, gerando lucro. Mesmo que ele bateu aquela hora no fundo de reserva, o sistema está trabalhando gerando lucro. Tá? Eu vou, olha lá, já tem $27.000 no fundo de reserva. Aqui, ó, isso é importante você ver. Nós estamos no ano de 2014, tá? Estamos com lucro de $54.689, sem aumentar lote inicial, não estamos aumentando o lote inicial, tá? Estamos simplesmente utilizando o fator martingale, tá? E mesmo assim o sistema está segurando. Lembrando que os $28.000 agora são seus, já estão na conta e você não vai perder eles. Tá? Isso é importante você entender. Mesmo que você tome um determinado estoque, aqui ó, já chegou em $47.000 o fundo de reserva. Significa que, se nesse momento acontece algo brusco no mercado, tá? Esse fundo de reserva vai segurar o seu capital e você não vai quebrar sua conta. Por isso que ele agora deu uma recuperada boa. E no momento aqui ele obteve um lucro bem expressivo. Por quê? Porque o fechamento de ordem é com base na abertura de um novo candle. Tá certo? Então vamos lá para você ver. É um excelente teste para você enxergar que você pode sim chegar em uma configuração muito boa. Tá? Olha lá. Lembre, ó, mesmo que ele tomou um stop novamente, olha lá, ó, ele tomou outro stop aqui. Tá, ele tomou um stop? Tomou. Mas o fundo de reserva segurou o capital. Tá? Então, nesse ponto aqui, é o que eu falo para você. A proteção do fundo de reserva segurou. Então, ele segurou uma vez, você ganhou dinheiro e ele segurou novamente aqui embaixo. Tá? Isso é importante. Tá certo? Vamos lá para você ver. Tá trabalhando, tá vendo? Tá gerando lucro. Já está com $26.000 novamente no fundo de reserva. Tá? Olha que legal. $27.500. Lembrando que é muito importante esse fundo de reserva porque ele segura o capital. Em alguns momentos que você pode sim perder seu capital,
com o fundo de reserva ativo, você segura ele naquela posição que você tem uma certa garantia, entendeu? Então vamos lá. Olha ele trabalhando. Olha que legal. Só gerando lucro. Agora vamos adiantar para o final aqui para a gente pegar um período. Deixa ele trabalhar para você ver lá. Ó. Então ele tomou 2 stops no fundo de reserva e mesmo assim ele está trabalhando para o final. A vantagem dessa estratégia, que é o modo padrão, é que ela abre bastante ordem, né? Ela é uma estratégia que ela fica 24 horas do dia trabalhando, negociando e abrindo ordens, né? Ele trabalha abrindo muita ordem. Então isso é importante, tá? Para quem gosta de negociações que abram bastante ordem, é dessa forma que funciona, tá? Você pode sim utilizar o modo padrão. E a vantagem do fundo de reserva é que você sempre está segurando o seu capital, tá certo? Em resumo aqui, um lucro de 82.632, mesmo que ele tomou 2 stop no fundo de reserva, que foi neste ponto e neste ponto, né, significa que ele manteve uma rentabilidade, fechou no lucro, mesmo que o rebaixamento foi de 61%, mas o rebaixamento foi mantido pelo fundo de reserva. Então isso aqui é uma boa configuração. Então, quando eu falar para vocês, façam uma configuração do jeito que eu estou mostrando, utilizando as formas de otimização, utilize, tá? Utilize, por quê? Porque você vai ganhar tempo, tá certo? E uma coisa muito importante é, selecione o que der um lucro legal, não quer dizer que seja o maior lucro, porém analise o rebaixamento, igual aqui, ó. Esse aqui deu 80 mil dólares, mas ele rebaixou 173. Então significa que ele chegou a dar um lucro bem expressivo, mas ele perdeu 173 e fechou com 80. Então não é vantagem uma perca grande dessa forma. É melhor uma perca considerável. Igual aqui, ó. A maior perca foi 44.834. Tá? Então é importante isso. Tá? Então fica essa dica aí para vocês. Tá? Foquem nisso que eu estou falando. Faça backtest otimizado, não precise ter medo. Se você está com essa ferramenta, você tem potencial para isso. Basta você assistir esses vídeos aqui, principalmente dos padrões harmônicos para cá, começar a olhar os testes otimizados e praticar. Vale muito a pena, tá certo? Então fica essa dica aí, um abraço e até mais.